Mais um acordo é fechado no Flamengo. Vamos falar sobre isso, não é um ou outro e sim os dois. Tem informação sobre isso, tem várias outras notícias do Mengão. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tô então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Hoje foi dia de duplo treino no CT. Ninho do Urubu, treino em dois períodos, o famoso treino em dois períodos, no período da manhã, no período da tarde. O Flamengo treina amanhã na parte da tarde, depois treina depois de amanhã na parte da manhã e viaja à tarde para o confronto diante do Volta Redonda. E Mengão viaja no dia 24, o duelo é no dia 25 contra o Volta Redonda. Everton Cebolinha treinou normalmente com o time principal do Flamengo nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, ou seja, pelo segundo dia seguido. Recuperado de lesão, o atacante vive a expectativa de voltar a ser relacionado para o confronto diante da equipe do Volta Redonda em Brasília no sábado, dia 25, pessoal. Portanto, Everton Cebolinha, que está desfalcando o Flamengo desde setembro, volta a jogar pelo Flamengo aí diante da equipe do Volta Redonda. Muito provavelmente, tá? Avançou bastante. Então, expectativa bem positiva para o retorno do jogador. Rapaz, tá chovendo tanto aqui, acho até que tá chovendo granito aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, pessoal, tem mais informações do Flamengo. O técnico do Flamengo prepara 3 mudanças no time titular para a partida de hoje, diante da equipe do Bangu. Bangu, lanterna do campeonato carioca. O Flamengo precisa vencer o Bangu. Ô, meu filho, ganha do Bangu aí, meus queridos, pelo amor. Será que vão ser capazes? Tomara, né? O lanterna do campeonato, o último colocado, empatado em pontos com o Flamengo. Tem uma campanha ridícula nesse início de campeonato carioca. O jogo está marcado para as 7 horas da noite, horário de Brasília, diretamente do estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, visando conseguir a primeira vitória no torneio. O técnico Kleber dos Santos esboçou o time do Mengão com 3 mudanças em relação à última partida diante da equipe do Nova Iguaçu, que o Flamengo perdeu por 2-1, rapaz. Como é que pode? Pois é, tá aí, ó. Na partida contra o Nova Iguaçu, o Flamengo entrou em campo com Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, João Vieira, Zé Wellington, Ryan Lucas, Fabiano, Guilherme, Lohan, Thiaguinho e o atacante Carlinhos. Para esse jogo de hoje, teremos várias mudanças, algumas mudanças. Sai o Felipe Vieira e entra o Cleiton, que não estava disponível para a partida diante do Nova Iguaçu, porque viajou para os Estados Unidos aí para jogar esse jogo contra o São Paulo. Até jogou bem, o pessoal estranhou. Pô, no Carioca tá jogando mal, jogou bem aí na pré-temporada contra um time até mais qualificado, que é o São Paulo. Mas é lógico, dupla de zaga com o Pablo é complicado, né? Guilherme sai para a entrada do João Alves e Thiaguinho sai para a entrada de Wallace. Então, provável escalação para esse jogo de hoje contra o Bangu: Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Ryan Lucas, Fabiano, João Alves, Wallace, Lohan e o atacante Carlinhos do Flamengo. Jogo decisivo para o Flamengo. O Flamengo precisa vencer, ou no mínimo, pontuar contra o lanterna do Campeonato Carioca, o time que faz a pior campanha do Campeonato Carioca, que é o Bangu. Mengão que vai ser apoiado por cerca de 35 a 40 mil pessoas diretamente do estádio Castelão, capital do Maranhão, São Luís. Então, alô, nação de São Luís, vamos ajudar o Flamengo aí, meu filho, porque só essa garotada aí tá difícil demais, apesar que o preço do ingresso não ajuda também o torcedor maranhense. Vamos avançando. Vocês acharam que eu não sei falar granizo? É chuva de granizo. Eu falei granito de propósito, só pra você aí comentar e falar que eu falei errado. Tá vendo como é que eu te peguei? É granizo. Tá tendo chuva de granizo aqui no Rio de Janeiro. Granito, pô, vou tomar uma granitada na cabeça, ferrou. Vamos lá, pessoal. Em estudo divulgado recentemente pelo portal 365 Scores, de especialista no futebol pelo mundo, o Flamengo foi colocado como o time mais rico das Américas, com um faturamento anual na casa de 207 milhões de euros, que dá mais ou menos 1 bilhão e 300 mil reais na cotação atual. Isso torna o rubro-negro também mais rico do mundo, fora da Europa e também da Ásia. A análise, vale destacar, leva em consideração as receitas comerciais como patrocínio e marketing, direitos de transmissão e lucros em dias de jogos, como a venda de ingressos,
por exemplo, pessoal. Então, grana pintando no Mengão, o Flamengo se posicionando aí no top 30 do mundo como os times que mais faturam no mundo. A Rede Globo se aproxima de um acordo para transmitir o Super Mundial de Clubes. A expectativa é que a negociação se concretize em breve. Embora ainda não haja definição sobre a exclusividade da emissora ou o compartilhamento dos direitos com outros canais, as negociações avançam. A plataforma de streaming DAZN detém os direitos exclusivos da transmissão global do torneio. No entanto, a possibilidade de sublicenciamento viabiliza que a Globo exiba o evento em meados do ano, ampliando assim o acesso ao público brasileiro. O Super Mundial de Clubes vai acontecer entre junho e julho de 2025. O Flamengo está presente no grupo D, que tem Esperance, da Tunísia, Chelsea, da Inglaterra e o León, do México. Informação do portal do Léo Dias. Portanto, aí a Globo tentando entrar no páreo para a transmissão do Super Mundial de Clubes. Estaremos presentes, já tem inclusive passagem comprada para Nova York. O Flamengo vai ficar ali no estado da Pensilvânia nas primeiras rodadas e nós iremos para lá para fazer esse trabalho de cobertura jornalística, com entretenimento, com graça também, porque vocês sabem como é o conteúdo aqui do canal. Vamos lá, pessoal. Bruno Henrique, tem Bruno Henrique também no vídeo, mas esse aqui é o xará dele. Bruno Spindel seguirá no Flamengo na gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, mas em uma nova função. Antes, o dirigente dava as caras no departamento de futebol, mas essa função será somente de José Boto, o português do Flamengo. Spindel terá menos atribuições humanas e ficará mais no lado matemático do departamento de futebol, ou seja, nas negociações. Com a sua experiência em negociações e números de mercado, Spindel vai ajudar o clube em conversas com reforços sobre a parte financeira. Essas características do dirigente foram elogiadas pelo BAP, que considera que ele entende muito disso. Inclusive, quem traz o Spindel para o Flamengo é o próprio BAP, no ano de 2019, quando o Rodolfo Landim assume a presidência do Flamengo. O BAP era vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, fazia parte do Conselho de Futebol também do Flamengo à época e trouxe Bruno Spindel. E aí, pessoal, o próprio BAP, em entrevista coletiva, na coletiva dele quando ele foi assumir a posse como presidente do Flamengo, ele falou lá, olha, o Bruno é muito bom profissional. Eu que trouxe o Bruno, aliás, ele trouxe o Bruno Spindel antes para o Flamengo, lá em 2013, 2014, na gestão do Bandeira ainda, para trabalhar no marketing. E ele diz que o Bruno Spindel é um trader, que ele sabe os valores do mercado, aquela coisa toda, e por isso que ele é muito útil para o Flamengo. Então ele vai aparecer menos nas câmeras, menos falando de futebol, de CBF, como ele vai aparecer dizendo, e mais falando aí, mais cuidando da parte de negociações do Mengão, beleza? O CSKA Moscou ofereceu os 8 milhões de euros por 80% de Lohan, com uma forma de pagamento longa, finalizando as parcelas em 2027 apenas. O Flamengo não gostou e pediu à vista ou, no máximo, finalizando o pagamento em 6 meses. Os empresários do meio atacante tentam um meio termo, abre aspas. Se fosse um valor maior, o Flamengo aceitaria? A resposta é não. O problema da proposta, na visão da diretoria do Flamengo, não foi o valor, e sim a forma de pagamento do CSKA, que seria esse pagamento, né, pagando aí até 2027, carnê Casa Bahia. O Flamengo não quer, o Flamengo quer diminuir essas parcelas, ou seja, receber esse dinheiro mais rápido pela venda de Lohan. O CSKA está louco tentando a contratação do Lohan, informação do Vene Casagrande. Vamos continuar aí observando esse movimento. O Atlético Mineiro entrou em contato com o empresário de BH, Bruno Henrique Denis Ricardo, né? O Denis Ricardo, o empresário do BH, na expectativa de contar com uma possibilidade de forçada do atacante para sair do Flamengo, o que não vai acontecer. E o Flamengo, mesmo que chegue uma proposta, não fará negócio. Ponto. O atacante é visto como muito importante em caixa alta. Escreve aí em caps lock, caixa alta, muito importante, de acordo com uma pessoa do Flamengo. O próprio José Boto já deu entrevistas de que atletas importantes para o Flamengo não serão negociados, pelo menos no primeiro momento.
no meio do ano, caso pinte alguma proposta bem alta, por exemplo, pelo Wesley, que saiu valorizado da última temporada do Flamengo, pode ser que venda, né? Vamos avançando. Rapaz, meu cachorro tá aqui debaixo de mim, tá com medo danada. Chuva, relâmpago, trovoada, tadinho do bichinho. Pode ficar aí, meu filho. Tá vascaíno, mas pode ficar aí. Tá aí, pessoal. O Flamengo, mesmo avançando por Danilo, mantém o interesse pela contratação de Big Vitor, o Vitão. Inclusive, conta com o desejo do zagueiro e dos empresários para conseguir avançar nas tratativas com o Internacional de Porto Alegre. Proposta de 5 anos agradou demais o defensor, os empresários do defensor e o próprio pai do Vitão, Big Vitor. Um agente de Vitão e o pai do atleta vão se reunir com a diretoria do Internacional para tentar essa saída. Das duas a uma, ou o Flamengo consegue a contratação, ou forçará o Inter a oferecer uma ótima renovação de contrato para Vitão. Tem mais que fazer isso mesmo que não consiga a contratação do Vitão, porque o Internacional é igual o Corinthians, contrata jogador e não paga jogador. E não adianta vir com essa história, tudo bem, teve os desastres no Rio Grande do Sul, mas o Flamengo entendeu o contexto, foi maleável com o Internacional e mesmo assim o Internacional não honrou os seus compromissos. O Flamengo passa por um momento de aperto financeiro, não significa que não pode contratar, e tá aí, contratando jogadores por cifras bem menores em relação a outras épocas. Trouxe o Juninho por 5 milhões de euros, tá tentando o Vitão aí, né, compor aí 6 milhões de euros, 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que seria bom pro Internacional. O Flamengo tá trazendo o Danilo aí sem custos, vai arcar apenas com o salário do jogador, né? Lógico que não é 100% sem custo, tem um salário, tem luva, coisa toda, mas vai vir de graça pro Flamengo, entendeu? Outros clubes não fazem, não tomam esse remédio amargo por uma, por duas, ou até por mais de 5 temporadas, como o Flamengo fez desde o ano de 2013, amargando times ruins, para depois se recuperar financeiramente, né? Lógico, tem outros exemplos aí, mas o Flamengo é o principal exemplo disso aí. A venda, inclusive, o portal Vozes do Gigante, né? O Inter, que é o gigante da Beira-Rio, aliás, o Beira-Rio é o gigante da Beira-Rio, né? Por isso tem esse portal aí chamado Vozes do Gigante. Um abraço lá pra galera do Vozes do Gigante. A venda de Vitão para o Flamengo, que era totalmente descartada pelo Internacional, agora já começa a ser cogitada. Olha aí, pessoal. O acordo depende do modelo de negócio. O Inter vai recusar a segunda proposta e aguarda uma nova invertida com valores maiores e o perdão de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, pela contratação do Thiago Maia. A diretoria do Inter também não descarta a possibilidade de negociação envolvendo jogadores do Flamengo. Agora veja, já tem um lá que eles não pagaram. Agora quer dinheiro mais jogador. Como é que vai ser esse negócio aí? A segunda proposta do Flamengo, que será recusada, segundo esse portal Voz do Gigante, foi de 11 milhões de euros, 69 milhões de reais, sendo 7 milhões de reais em dinheiro, mais o perdão dos 4 milhões de euros pela contratação de Thiago Maia. Uma reunião com o empresário do zagueiro, o pai do zagueiro, é aguardada nos próximos dias. Veremos aí se o Flamengo conseguirá avançar pela contratação de Vitão. Vamos lá, pessoal, tem informação aí agora sobre o Flamengo, que teve interesse na contratação do atacante David Washington, né, no meio do ano, quase pintou no Flamengo. Inclusive, se o Pedro lesiona antes do fechamento da janela de transferências, o Flamengo iria conseguir a contratação do David Washington. Entretanto, o atacante se machucou depois do fechamento da janela de transferência, o Flamengo não trouxe o jogador, o Flamengo havia sondado o atleta e agora o Santos se interessa na contratação de David Washington, tentando aí uma repatriação do jogador. Vai lembrar que ele é cria das categorias de base do Santos, começou a jogar com 15, 16 anos, já no profissional do Santos, assim, bem precoce, e não está sendo utilizado pela equipe do Chelsea, pessoal. Portanto, o Flamengo, que teve interesse em David Washington, agora deve ir para o Santos, beleza? Vamos lá, minha galera. Danilo muito perto do Flamengo, praticamente fechado. Tem novas informações aí
Sobre isso, segundo a Monique Danello, da TNT Sport, Danilo deve rescindir o contrato com a Juventus nos próximos dias para assinar com o Flamengo. O zagueiro recebeu propostas da Europa, mas escolheu realizar o desejo de criança de jogar com a camisa rubro-negra e fazer parte do projeto do clube. Em contato com José Boto, Danilo pode ser anunciado em breve. A gente comentou isso lá nos Estados Unidos, que ele queria muito vir para o Flamengo. Nós tivemos aí, eu falei para vocês que 2 dirigentes do Flamengo, um me falou, Pedro, ele quer muito vir. Esperamos conseguir a contratação. E o outro me mostrou com a conversa e falou, ó, aqui como é que ele tá animado. A gente falou, eu não tô ficando doido, não. Pega os vídeos aí que vocês vão conferir. Vamos lá, pessoal, tem mais notícia pra gente conversar. Divergência de valores segue grande e Flamengo, olha, aliás, tem mais uma do Danilo aqui. Danilo e a Juventus já chegaram a um acordo para rescindir o contrato. Já chegou o acordo. O que deve acontecer depois do jogo contra a Napoli, pelo campeonato italiano? O caminho, portanto, vai ficar livre para o Flamengo assinar com o zagueiro / lateral com vínculo válido de 2 anos. Internamente, a cautela toma conta, mas o Flamengo é praticamente o único na parada pelo Danilo. É verdade, tem o Santos também, que ofereceu 2 anos de contrato, só que o Flamengo está na Libertadores e também no Super Mundial. O jogador quer vir para o Flamengo, pelo menos está demonstrando essa vontade. Agora, a gente já teve casos aí também, o Claudinho, por exemplo, queria vir para o Flamengo, renovou com o Zenit, lembra? Aí agora o Claudinho deu uma rasteira no Palmeiras. Tá fechado, que o Palmeiras, fechou com o time do Catar. Né? Acho que o Danilo não tem esse tipo de atitude. É um cara de caráter, é um cara... Não tô dizendo que o Claudinho não tenha caráter, tá? Mas é um cara... É líder de elenco, é capitão. Tá? Vamos lá, pessoal. Tem mais coisa pra gente conversar. Ei, meu cachorro tá com medo, calma, vascaíno, tá tudo certo. Divergência de valores segue grande, Flamengo e Jorginho esfriam a negociação. Que pena, tá aí, esfriar o que não esfria aqui no Rio de Janeiro, porque chove, aí sobe aquele bafo, aí, meu irmão, aí esquenta ali, parece que tem uma chaleira. Panela de pressão. Diferença entre pedido do volante e proposta rubro-negra é de quase 3 milhões de euros. Clube joga com tempo e aguarda a redução do jogador para avaliar os novos passos. Tá aí a negociação Passos de Minas. Alô, galera. Tem Patos de Minas, né? Patos, né? Tem isso também. Tá aí, pessoal. Apesar da manifestação de carinho dos torcedores nas redes sociais e do frisson pela possível chegada do ítalo brasileiro do Arsenal, as conversas esbarraram na questão financeira. E o entrave é de cerca de 3 milhões de euros, 18,8 milhões de reais na cotação atual. As duas partes estão em modo de espera para saber quem flexibiliza pelos avanços. O Flamengo ofereceu ao jogador um pouco mais de 10 milhões de euros entre luvas e salários pelos 3 anos de contrato. Jorginho, por sua vez, deseja receber 13 milhões de euros pelo mesmo período e avisou ao clube que está abaixo dos moldes atuais do contrato do Arsenal. Nos últimos dias, não houve avanço. Diante do cenário, Jorginho ainda sequer discutiu com o clube inglês a possibilidade de liberação sem custos, o que só acontecerá em caso de acerto com o Flamengo. A prioridade do jogador, no entanto, é ter mais minutos em campo, razão pela qual se abriu ao mercado a partir do momento em que está livre para assinar um pré-contrato. No primeiro momento, as partes tinham um acordo de liberação caso o Jorginho recebesse uma proposta interessante. Com o fim da pré-temporada nos Estados Unidos e a volta ao Rio de Janeiro, o Flamengo discutirá a possibilidade de esticar um pouco mais a corda pela nova proposta, mas ciente de que ainda ficará distante da pedida do jogador. Tá pedindo muito dinheiro, hein, Jorginho? Tá certo, tá no direito dele, o Flamengo tem que trabalhar pro direito dele também. O discurso interno do Flamengo é que o Jorginho terá que mostrar que realmente tem vontade de defender o clube e flexibilizar a pedida para que as conversas avancem. Tá aí, pessoal, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, é granizo ou granito. Tamo junto, saudações de Brunegras.